Recriação. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Coríntios 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6, versículo 12. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, versículo 31. Pré-requisito: consagração. Para um cristão consagrado, recriação não é um problema. Aqueles que têm dificuldade nesta questão são deficientes com respeito à consagração. Por isso, a fim de solucionar o problema relacionado à recriação, deve-se primeiramente ser resolvida a questão da consagração, a qual é um pré-requisito para resolver a questão sobre recriação. O que adianta falar sobre recriação se não houver consagração? Sem consagração, o cristão acaba por desejar as coisas que Deus condena. O propósito da recriação. O primeiro propósito da recriação é satisfazer as necessidades da família. Não é por nossa causa que consideramos essa questão, mas em consideração aos filhos na família. Se somos consagrados, a recriação é uma questão bastante insignificante. Mas na nossa família não somente temos as nossas próprias crianças, mas também nossos irmãos mais novos. Estes mais jovens têm sido confiados ao nosso cuidado. Caso eles também sejam consagrados, já não existirá problema com a recriação. Entretanto, se não forem completamente consagrados, nossa atitude em relação ao que permitimos ou proibimos terá grande influência sobre eles. Esta é a razão da recriação ser uma responsabilidade proeminente dos membros da família, a fim de que possam dar uma boa orientação à geração mais jovem. O segundo propósito da recriação é para nós mesmos. O crente, algumas vezes, precisa realmente de uma mudança. A única questão é a quantidade e o tipo de mudança adequada. Os adultos, assim como as crianças, precisam de diversões, mas o que é adequado e conveniente a um cristão? Isto é algo básico que deve ser resolvido diante de Deus. Apesar disso não ser tão difícil para nós adultos, para as crianças é algo bastante complicado. Qual recriação iremos permitir que nossas crianças tenham? Cada filho de Deus deve estar bem consciente disto. Se algumas brechas são permitidas, o mundo imediatamente irá preenchê-las. Uma vez que isso aconteça, fica difícil livrar-se dele. Portanto, no interesse de manter nossa família no Senhor, devemos ficar atentos quanto à questão da recriação. Os princípios que governam a recriação. Número 1. Necessidade. A recriação de acordo com a vontade de Deus deve ocorrer apenas quando se reconhece a necessidade dela. Um cristão não deve ir a extremos. O homem realmente tem necessidade de recriar-se. Muitas pessoas são tão ocupadas que, se não tiverem algum tipo de relaxamento, poderão ficar doentes e perderem a saúde. Daí a restauração é o princípio básico para a recriação. Isto é especialmente importante com relação às pessoas jovens. Você não pode pedir aos seus filhos para estudarem desde a manhã até a noite. Deve dar a eles algum tipo de diversão, prover alguma mudança. Esta é uma regra que deve ser observada. A recriação é para o bem da restauração. Após alguém ter trabalhado 5 ou 8 horas num projeto, com certeza ficará cansado. Quando se faz alguma coisa por um longo período, os nervos ficam tensos e o corpo se torna fadigado. Para alguém ser renovado, é necessária uma mudança de trabalho. Por exemplo, depois de uma criança ter estudado por várias horas na escola, quando chega em casa, precisa brincar por algum tempo. Tal momento de brincadeira é perfeitamente correto, uma vez que é o tempo necessário de relaxamento da criança.
Mas se ela brincar ininterruptamente por 8 horas, isto é mais do que necessário para a renovação. A necessidade de restauração, mas fazer da recreação a nossa vida é injustificável. Quando uma pessoa está cansada, o fato dela fazer algo diferente para variar é correto. Todavia seria incorreto ela brincar desde a madrugada até o anoitecer. No verão as pessoas gostam de nadar. Não vemos erro nisso. Quando alguém está cansado, é certo nadar por meia hora ou 1 hora. Mas alguém ficar dentro da água desde a manhã até a tarde como se fosse um pato, isso deixa de ser recreação. Precisamos ver a diferença que há entre a recreação como restauração e recreação como nossa vida. Quando saímos para pregar o Evangelho, algumas vezes nos são feitas oposições por causa da fama que os cristãos têm de não poderem participar de qualquer tipo de recreação. Aqueles que afirmam isso não sabem realmente o que estão falando. Na verdade, não há problema com a recreação, exceto quando se abusa dela. Dificilmente pode-se denominar de recreação algo no qual se está profundamente envolvido. Algumas pessoas jogam ininterruptamente 3 dias e 3 noites. Neste caso, a recreação se tornou a vida deles. Estes dizem que é difícil ser um cristão porque tem chegado a extremos. Devemos enxergar que há uma necessidade de restauração e nunca de um retrocesso. Há necessidade de recreação, mas isso não deve nunca se tornar a vida de alguém. A partir do momento que isso ocorre, essa pessoa cai em erro. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É um grande erro ser controlado por qualquer coisa. Número 2. Formas possíveis de recreação. A recreação pode tomar muitas formas diferentes. Um cristão pode desfrutar de qualquer dos tipos de recreação expostas a seguir. Descanso. Uma das melhores formas de recreação para o cristão é o descanso. Se hoje me sinto cansado, então descanso um pouco. Numa dada ocasião, o Senhor Jesus e seus discípulos estavam cansados após trabalharem. Então ele lhes disse: "Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto." Marcos 6, versículo 31. O repouso por ele sugerido inclui a ideia de recreação. Ele não diz descanse um pouco, mas vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. Geralmente nossa fadiga é aliviada quando podemos descansar em lugares perto de montanha ou onde existe água. A forma mais comum de recreação para o cristão é o descanso. Mudança de trabalho. Algumas vezes nós podemos nos sentir um pouco lerdos e inativos. Caso isso aconteça, devemos mudar trabalhando em alguma coisa diferente. Geralmente se trabalha 8 horas, portanto devemos separar 2 horas para fazermos algum outro tipo de trabalho. Se trabalharmos sempre sentados, devemos ficar em pé para variar um pouco. Se o trabalho é mental, devemos variar para um exercício um pouco mais físico e imediatamente o cansaço irá embora. Apesar disso não ser o que o mundo denomina de recreação, todavia pelo fato de trocarmos de atividade, poderemos nos livrar do cansaço. Além disso, isso é algo que se pode facilmente fazer. Desde que o princípio da recreação é a restauração, uma mudança de tarefa atenderá à demanda. Hobbies. Há muitos hobbies adequados para um cristão. Algumas pessoas gostam de tirar fotos, outras de criar pássaros, outras de plantar flores e algumas gostam de pintar. Todos estes hobbies são legítimos e estão dentro da área de domínio cristão. Alguns podem gostar de música, tal como tocar piano ou escrever composições musicais. Outros podem ainda gostar de praticar caligrafia, portanto, qualquer uma dessas atividades é apropriada. Entretanto, há um princípio que governa qualquer tipo de recreação. Você deverá ter a mesma disposição em deixá-las, assim como teve de iniciá-las. Se não puder deixá-las, algo está errado. Por exemplo, não há problema em tirar fotos e mesmo de pesquisar sobre fotografia.
mas não se deve deixar que isso lhe influencie muito. Quando se está bem espiritualmente, essas coisas não nos perturbam, mas será errado quando nos sentimos muito impulsionados e apegados em tirar fotos. É normal que um jovem cristão goste de tocar violino, mas se isso for uma obsessão, está errado. Se este for o caso, pode ser que até tenha que vender o seu violino, de outra forma, nunca poderá ser um bom cristão, uma vez que está preso ao seu hobby. O problema com os cristãos novos está na sua dificuldade em deixar de lado sua recreação. O cristão experiente será capaz tanto de tocar violino como parar de tocá-lo, demonstrando não estar sob o poder do violino. Este é um princípio que precisa ser lembrado. Outra ilustração. Suponha que alguns irmãos jovens gostem de colecionar selos. Não há nada de errado nisso, pelo contrário, pode até ser muito útil. Através da coleção de selos, aprendem algo sobre a geografia e a história das nações do mundo, mas não devem ser dominados por isso. Tudo aquilo que nos traz descanso, mas não nos domina, é considerado uma recreação legítima. Os pais devem conduzir seus filhos a uma recreação apropriada. Se não fazem, as crianças vão procurar passatempos impróprios. Tenho visto crianças que foram estragadas por pais ultra restritos. As suas casas mais pareciam fábricas. O resultado foi que essas crianças escapuliram para se engajarem em recreações inadequadas. Os pais devem entender claramente que os filhos precisam de alguma recreação. Se isso não for provido, eles vão olhar para suas casas como sendo secas e sem sabor. Podem até vir a matar a aula a fim de se divertirem. Jogos. Há muitos jogos de habilidade, tais como xadrez, jogos de bola e outros, os quais são recomendáveis. Apesar de haverem muitos deles, a questão de vitória e derrota, não obstante, são apropriados por serem jogos inteiramente de habilidade. É bom deixar as crianças jogarem ping-pong, basquete, tênis ou xadrez. Não há nada intrinsecamente pecaminoso nesses jogos. Os pais deveriam ser mais tolerantes com seus filhos com respeito a estas coisas. Pessoas mais idosas podem não ter tempo para esportes vigorosos, mas não devem impedir os jovens de se engajarem neles. É verdade que gostaríamos que o tempo deles fosse gasto para o Senhor, mas eles também precisam de alguma recreação. Devemos nos alegrar em deixá-los ter isso. Até aqui mencionamos 4 tipos de recreação: descanso, mudança de trabalho, hobby e jogos. Todos esses são permissíveis para o cristão, mas o cristão nunca deve estar sob o domínio de qualquer um deles. Se isso ocorrer, algo está errado. Número 3. Para nos ajudar a trabalhar. Por que precisamos de recreação? É para nos ajudar a trabalhar melhor. Recreação tem propósito, não é um fim em si mesmo. Não jogo bola somente porque gosto de jogá-la. Jogo bola para que eu possa trabalhar melhor. Não durmo só porque gosto de dormir, durmo para que eu possa trabalhar melhor. Não planto flores somente pelo prazer, mas para que eu possa trabalhar eficientemente. Estas coisas são permissíveis somente porque nos ajudam a trabalhar melhor e servir a Deus de uma forma mais intensa. Nunca devem servir de obstáculo para nós. Algumas vezes vemos pessoas trabalhando dia e noite. Se continuarem assim por 2 ou 3 semanas, suas mentes e seus corpos ficarão esgotadas. Seria melhor para elas consultarem ao Senhor a respeito de terem alguma recreação. Depois de trabalharem 7 ou 8 horas, deveriam mudar a tarefa, tocar piano ou jogar bola. Tal diversão tem como propósito a restauração. Serve para aumentar e não diminuir a nossa eficiência. Por causa do refrigério promovido pela recreação, nosso trabalho poderá ser feito melhor e assim poderemos servir a Deus de forma mais intensa. Algumas vezes pode ser bom viajar um pouco. O Senhor Jesus fez isso quando foi ao deserto para descansar. Pode-se jogar bola com os filhos em casa. Não vejamos isso como um embaraço, mas como algo capaz de ajudar-nos no trabalho. Se isso contribuir para piorar o nosso trabalho, então algo está errado.
A recreação tem por objetivo auxiliar no trabalho. Quando finda o trabalho do dia, podemos nos beneficiar por andar um pouco ou trabalhar no jardim. Não que desejemos incentivar estas coisas, mas devemos permiti-las. Ter uns 2 ou 3 meses de férias é correto. Ter uns 2 ou 3 dias de folga depois de um mês de trabalho é permissível. Mas ter feriado todo dia é simplesmente preguiça. Os cristãos devem saber como trabalhar, não devem ser preguiçosos. Sugerimos a recreação somente para aumentar a nossa eficiência no trabalho. Mas ela deve ser conduzida de forma tal que não provoque críticas. Possamos não exceder os limites em coisa alguma, para que através de nós o nome de Deus possa ser glorificado. Número 4. Nenhum jogo de azar. Há um requisito especial quanto a que tipo de jogos devem ser permitidos. Todos os jogos devem envolver habilidade. Nenhum deles deve ser de azar. Um jogo deve ser recomendado somente se demandar habilidade. Nunca deverá se basear em sorte. Se requer tanto habilidade como sorte, se torna um jogo denominado de azar. Se é baseado apenas na sorte e em nenhuma habilidade, definitivamente é um jogo de azar. Jogos que os cristãos jogam devem ser de habilidade e não de sorte. Dados é puramente um jogo de azar. É jogo de azar e os cristãos não devem se envolver com isto. Os jovens podem jogar xadrez e damas porque é uma questão de habilidade e não de sorte. Todos os jogos podem ser divididos em 2 categorias, de habilidade ou de sorte. Os cristãos não devem se engajar em nenhuma espécie de jogos de azar, pois são baseados em sorte. Algumas pessoas, depois de serem salvas, jogavam mahjong. Ele é um jogo de azar porque precisa de sorte, assim como de habilidade. Mesmo se dinheiro não estiver envolvido, os jogos deste tipo incitam nas pessoas a uma falsa esperança de que podem ser ajudadas pela sorte. Pela sua própria natureza, alguns são jogos de azar, enquanto outros, apesar de não serem essencialmente jogos de azar, podem ser usados dessa forma. Jogar dados é jogo de azar, estando dinheiro envolvido ou não. Sua natureza é jogo de azar, e sendo assim, os cristãos não devem se engajar nisso. O princípio para se caracterizar um determinado jogo se é jogo de azar, está errado, porque qualquer coisa que é realizada dependendo da sorte é um jogo de azar. Habilidade é algo que é inerente a nós, mas a sorte não. O que quer que as pessoas em geral possam pensar do jogo de azar não nos importa. Nós cristãos não devemos tocá-lo, pois vivemos por um princípio. Número 5. Adequando-nos à necessidade. Nossa recreação deve ir de encontro à nossa necessidade. Porque temos uma necessidade, então temos esta ou aquela recreação. Se não há necessidade, então não precisamos de recreação. Alguns irmãos na igreja, apesar de muito ocupados, não sentem uma necessidade de recreação. Outros podem não fazer coisa alguma durante o dia todo, mas mesmo assim sentem falta dela. Aqueles que sentem mais necessidade de restauração podem ser os que menos precisem, enquanto que os que menos sentem essa necessidade, na verdade, podem ser os que mais precisam. Sendo assim, não vamos falar muito a respeito de restauração. Ao invés de dizer ao povo de Deus de um modo geral que é correto ter recreação, vamos lhes dizer para julgarem por si mesmos se realmente têm ou não tal necessidade. A lei que governa todas as coisas diz que o meu tempo pertence a Ele, portanto, como posso viver melhor para o Senhor? A vida é medida pelo tempo. É claro que ela é mais do que simplesmente tempo, mas é medida por Ele. Gastar 1 hora é gastar 1 hora da sua vida. Se gastamos 1 hora em recreação, esta hora deve, em troca, nos ajudar a trabalhar. Sem essa necessidade de gastar essa hora é uma perda de tempo, e uma perda de tempo é uma perda de vida. Aquela hora podia ter sido dada ao Senhor com mais resultados. Se gasto essa hora em recreação, é um investimento pelo qual espero ser capaz de trabalhar melhor. Se posso trabalhar melhor depois disto, então não há perda envolvida. Lembremos, se há necessidade, não há perda. Se não há necessidade, há perda.
Algumas vezes, aqueles mais velhos no Senhor podem nos dizer que precisamos de algum relaxamento porque estamos muito tensos. Às vezes, o médico pode nos advertir a não continuar com determinado ritmo para que não prejudiquemos nossa saúde. Tal recreação é devida à necessidade, não por causa do divertimento. Não é um fim em si mesma, mas sim para nos ajudar a trabalhar melhor. Uma pessoa ocupada pode precisar ou não de recreação, depende de sua necessidade. Os jovens realmente precisam de recreação. Os pais não devem privar os filhos de satisfazerem suas necessidades de recreação, pelo fato deles próprios não a terem. Privá-los disto é conduzi-los para recreações pecaminosas. Número 6. Saúde para o corpo. Todas as recreações devem ser agradáveis ao corpo. Este é um dos primeiros princípios, ou seja, a recreação deve beneficiar o corpo. Então, antes de começar uma recreação, deve-se considerar se ela é ou não de benefício ao corpo. Se a recreação danifica o corpo, é uma violação de um dos princípios. É altamente questionável. Por exemplo, se um irmão tem tuberculose, a sua recreação deve ser de um modo tal que não afete a sua doença. Ou se uma irmã tem problemas de coração, pode precisar de uma recreação mais leve a fim de ajudá-la a aliviar sua fadiga, contudo sem afetar seu coração. Espero que possamos ver que o nosso corpo inteiro pertence ao Senhor. Se descansamos, é para o Senhor, e se não, também é para o Senhor. Nada é para nós mesmos. Quando estamos nos recreando, façamos isto no interesse do Senhor. Quando não, que isso seja também por amor a Ele. Se estamos ou não nos recreando, o princípio é de não prejudicar o corpo. Se a presença ou a ausência de recreação causa danos ao nosso corpo, é uma perda. Não somente é errado para nós destruirmos o nosso corpo com coisas impróprias, como também é errado destruí-lo com tarefas legítimas. O corpo de um filho de Deus não pertence a si mesmo. Assim, quando consideramos a questão de recreação, sempre devemos levar em conta se ela é boa ou não para o corpo. Se for boa, faça, se não, se abstenha dela. A questão não deve ser decidida com base no fato de gostar ou não. Se uma irmã com problema de coração é atraída pelo jogo de bola que os irmãos estão jogando e se junta a eles, ela pode sofrer as consequências. Não é errado para os irmãos jogarem, mas para aquela irmã é errado. Possam todos os filhos de Deus verem que tudo o que fazemos é para servir ao Senhor. Se nos engajamos em alguma recreação, nosso propósito é o de servir a Deus melhor. Não desejo que os crentes morram na sua juventude. Minha esperança é que haja irmãos e irmãs de idade madura na igreja. Há uma grande diferença entre os idosos no mundo e os idosos na igreja. No mundo, quanto mais idoso alguém for, mais perto está de ser posto de lado, enquanto que os mais novos são olhados com mais esperança no futuro. Mas na igreja são os mais avançados em idade que são olhados com expectativa. No mundo, enquanto os idosos não morrerem, muitas novidades serão estagnadas e o progresso estacionado. Mas na igreja é muito diferente. Os mais velhos são os mais novos, pois eles tocam mais profundo e mais alto nas coisas espirituais. Se uma igreja tiver falta de irmãos e irmãs mais idosos, ela será pobre e fraca. Sendo assim, não espero que os irmãos e irmãs na igreja morram cedo por causa da negligência com seus corpos. Tal morte privaria a igreja do suprimento de Cristo através das lições que eles têm aprendido do Senhor. Antes de terem sido capazes de suprir a igreja, já terão morrido. A igreja não deve ter tal perda. Ela não pode suportar tal perda. Não devemos engajar em esportes com interesse de competição ou quebra de recorde, como muitos atletas o fazem. Jogamos apenas para beneficiar o nosso corpo. Número 7. Agradável ao indivíduo. O tipo de recreação que escolhemos não está relacionada somente ao nosso corpo, mas também à nossa disposição. Se você faz o que gosta, isso tende a restaurar a capacidade do seu cérebro, relaxar os seus nervos e as suas emoções. Aquilo que não gostamos é mais encarado como um trabalho do que recreação. Vejamos uma irmã que gosta muito de flores. Você dá a ela meia hora para regar as flores.
Ao invés de ficar cansada por causa disso, ela se sente revigorada depois dessa meia hora. Os seus nervos tensos e as suas emoções são aliviados. Mas pedimos a uma outra pessoa que não gosta de flores para regá-las por meia hora. Para ela, isto se torna uma carga. Daí, recreação está relacionada com disposição. Ao escolhermos a recreação, devemos escolher aquela que ajuda a relaxar os nervos e aliviar as tensões. Cada um tem seu próprio tipo de recreação. Para alguns, regar as flores é recreação, para outros não é. Alguns amam os cachorrinhos e os gatinhos, outros têm medo e não veem nenhuma recreação em brincar com eles. Alguns relaxam com coisas que causam tensão a outros. Entretanto, deixemos que cada um encontre a recreação que lhe agrade e o ajude a trabalhar. Número 8. Não sendo pedra de tropeço. Como cristãos, devemos ser exemplos em todas as coisas. Mesmo na questão da recreação, não devemos ser uma pedra de tropeço para outros. Vivemos para os nossos irmãos como também para o Senhor e não para nós mesmos. Como cristãos, somos altamente influentes, portanto devemos ser preocupados não somente conosco, mas também com os demais. Deus pede aos cristãos para serem tão contagiantes à semelhança da praga. Não podemos murmurar e dizer, por que as pessoas nos observam? Para quem mais podem olhar se não for para nós? É claro que vão nos observar. Quem pode deixar de ver a cidade que está edificada sobre o monte? Quem não verá a luz que está sobre a montanha? Não importa como nos sentimos, devemos ter em consideração irmãos mais novos, que com certeza serão influenciados por nós. Iremos fazê-los tropeçar pelas coisas que fazemos? Somos filhos de Deus, cremos no Senhor, doravante devemos cultivar uma sensibilidade delicada. Somos responsáveis não somente para com Deus, mas também para com nossos muitos irmãos. Sinto que posso comer carne e isso não é um problema para mim. Mas se o meu comer carne vai levar outros a tropeçarem, não comerei. Não que o comer carne esteja errado, mas sim o fato de fazer alguém tropeçar. Da mesma forma, pode não haver algo errado com a minha recreação, mas é errado para mim levar os meus irmãos a tropeçarem. Nas coisas que fazemos, devemos considerar o que o fraco irá pensar. Não queremos ser pedra de tropeço para alguns que são fracos na fé. A palavra do Senhor é: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. 1 Coríntios 8, versículo 9. Apesar de sabermos que um ídolo é nada, todavia não vamos aos templos dos ídolos por amor das consciências fracas de alguns cristãos. Para eles, um ídolo é alguma coisa. Deixemos que este princípio de não sermos pedra de tropeço governe as nossas ações. Que não façamos aquilo que leva outros a tropeçarem. O que você faria se a sua consciência estivesse em paz sobre uma determinada coisa, mas a de algum outro irmão não estivesse? Você não pode levar em conta somente a sua paz se alguém mais estiver perturbado. Por causa dele, abstenha-se de fazer tal coisa. Se acontecer de alguma outra pessoa tropeçar, não argumente que você pessoalmente não tropeça. É verdade, você pode não pecar, mas considere que através de você, ele pode ser levado a pecar devido a esta questão. Por amor aos irmãos, existem muitos tipos de recreação que não podemos participar. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm. Quando falamos a irmãos mais novos, devemos ajudá-los a ver que devem andar cautelosamente diante de Deus. Podem ter alguma recreação, mas devem se absterem daquela que pode fazer tropeçar a outros. Que sejam especialmente cuidadosos com aqueles que podem ser facilmente ofendidos ou embaraçados. Número 9. Não sendo considerado impróprio. Qualquer recreação que os incrédulos julguem imprópria, nós cristãos não devemos praticá-la. Até mesmo outros tipos de recreação que eles aprovem, podemos ainda não aceitá-las. Estas são as duas regras sobre a recreação em relação aos incrédulos. O que eles desaprovam, certamente não praticamos. E até mesmo aquilo que aprovam, nem sempre podemos concordar ou aceitar. Frequentar teatros, dançar, jogar, não aprovamos. Não vale a pena arguir com as pessoas a respeito da recreação. Por exemplo, suponhamos que em certo lugar há um pensamento comum de que jogar bola não é permitido.
Desde que o nosso testemunho é para o Senhor e não para a bola, nós nos mantemos quietos. Não há necessidade de pregarmos um sermão sobre a justificação do jogo de bola. Também lembramos-nos que o nosso padrão não pode ser mais baixo do que dos incrédulos. Se os gentios numa certa localidade considerarem um jogo de xadrez um tabu, não devemos tocar nesse assunto. Não gastemos nem mesmo uma hora defendendo a idoneidade do jogo de xadrez. O nosso desejo é de testemunhar para o Senhor, não tentar encorajar essas coisas de menos importância. De fato, possamos até mesmo não fazê-las. Qualquer coisa que as pessoas de uma localidade julguem errada, possa isso até mesmo ser uma coisa inocente, como pescar, mesmo assim devemos nos abster de fazê-lo. O nosso padrão não pode ser mais baixo do que o dos incrédulos. Isto é especialmente aplicável à recreação. É muita tolice discutir sobre a questão da recreação. Alguns missionários têm tido um relacionamento muito ruim com os nativos de um lugar por insistirem em uma recreação peculiar. Creio ser errado danificar o trabalho de alguém por causa de uma simples recreação. Vamos concentrar naquilo que é essencial e deixar de lado o que não é importante. Se alguns irmãos são conduzidos a irem a uma área muçulmana, será que devem comer porco abertamente, uma vez que aos cristãos é permitido? Comer porco é um tabu naquela área. Então, por amor ao trabalho do Senhor, não crie problemas por coisas tão pequenas. Se você tivesse que ir a Sicom, onde as pessoas nunca pescam, então você também não deve pescar. Isto não seria correto. Todos estes 9 princípios deveriam ser expostos aos novos convertidos. Conduza-os a lidarem cuidadosamente com a questão de recreação à luz destes princípios. Recreação não afeta a espiritualidade. Por último, deixe-me contar-lhe uma simples história. A convenção de Keswick é um grande ajuntamento na Inglaterra. Ela pode ser considerada como uma conferência muito especial. Todos os anos as pessoas de todas as partes do mundo se ajuntam ali por uma semana. A assistência geralmente é cerca de 5 ou 6 mil pessoas. Eu creio que esta convenção tem sido especialmente abençoada por Deus. Entre aqueles que têm falado ali estava Evan Hopkins, o qual foi chamado de o teólogo de Keswick. Ele foi um entre os primeiros a ver a verdade da nossa comorte com Cristo. Hopkins foi realmente uma pessoa admirável diante do Senhor. Ele também tinha um hobby. Sempre que estava livre, gostava de desenhar. A princípio, ele desenhava bastante convencionalmente. Depois que teve netas, contudo, desenhava somente coelhos. Sempre que voltava de pregar, desenhava estes coelhos para suas netas. Antes que sua vida chegasse ao fim, ele havia desenhado muitos milhares de coelhos. Mais tarde, alguns editores lançaram um livro dos coelhos de Hopkins. Ao olhar para estes desenhos, você pode perceber que Hopkins era uma pessoa inteligente. A face de cada coelho era diferente. Um outro hobby que Hopkins possuía era escrever pequenos impressos. Ele escreveu toda a oração do Senhor numa moeda inglesa. Menciono isto não com a intenção de encorajá-los a imitá-lo, mas para mostrar que recreação não atrapalha a espiritualidade de uma pessoa. Pelo contrário, isto sempre revela o seu caráter interior. Os servos de Deus não são apáticos de forma alguma. Isto não seria um cristão. Ser um cristão é ser puro, simples e natural. Uma outra pessoa que devemos lembrar é George Miller. Ele era alguém que sabia como orar. Quando uma menina chamada Abigail lhe pediu para orar por uma bola colorida de lã, ele realmente orou e ela a obteve. Mais tarde, essa menina se tornou uma pessoa bem conhecida na Inglaterra. Se você ler a sua biografia, verá quão profundamente ela foi ensinada pelo Senhor. Se a recreação é apropriada, não irá lhe sucumbir. Mantendo estes princípios básicos, a recreação pode elevar-lhe e restaurar sua mente e seu corpo a funcionar perfeitamente.